Icabode, e foi-se a glória de Israel. Icabode, a glória se foi. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 4. Sejam bem-vindos. Paz seja convosco. Eu quero aproveitar e convidar para você compartilhar essa live com mais alguém da sua família, alguém que goste de ler a palavra de Deus, de conhecer as Escrituras Sagradas. Nós estamos fazendo essa leitura desde 2021, e essa já é a segunda vez que eu estou lendo o livro de 1 Samuel. Por causa do tema de hoje, Icabode, eu quero indicar para vocês este livro, aqui, ó, Icabode, de Rubem Amorés. É um dos melhores livros que eu já li. No Seminário Batista do Sul, onde eu me formei, eu tive muitas leituras maravilhosas. As melhores de todas foram Icabode, O Fator Melquisedeque e O Totem da Paz. Se você se interessa por algum desses livros, me peça que eu mando o link para você adquirir pelo Mercado Livre, tá bom? Icabode, da mente de Cristo à consciência moderna. Fala exatamente no contexto em que aqui, né, a arca vai ser levada, e no contexto aqui do livro, fala de uma cidade que começa na sua simplicidade, depois vai evoluindo e entrando na corrupção e etc. E é o mesmo contexto. Icabode, foi-se a glória. Eu digo para vocês também a Bíblia Palavra-Chave, é uma Bíblia de estudos, e se você quiser adquirir também, tem um link aí na descrição do vídeo. Eu estou seguindo a mesma sequência, o mesmo cronograma da primeira leitura, e vamos que vamos ler a Bíblia toda novamente, ok? Vamos lá. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Opa, ontem veio a palavra do Senhor a Samuel, né? Agora Samuel vai transmitir para o povo. Israel saiu à peleja contra os filisteus. Ou seja, Deus mandou eles enfrentar os filisteus. E acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. O povo de Deus do lado de Ebenezer, isso quer dizer pedra da ajuda, e o inimigo em Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Eita, a coisa se agravou. Israel está perdendo a guerra. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Preste atenção aí. Ele disse: nós só perdemos porque a arca não está conosco. Fica ligado aí que aqui tem muita coisa para nós aprender. Nós só perdemos porque a arca não está conosco. Ah, é? Então vamos lá. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. A arca é santa, mas os 2 sacerdotes não são dignos, são impuros, são imundos, são corruptos, são prostitutos. Mas eles estão tomando conta da arca como se nada tivesse acontecido. Cuidado, não banalize as coisas de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo
até que a terra estremeceu. Eita, culto poderoso. Agora eles vão ver, a arca de Deus está conosco. Vamos ganhar. Será? E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Há muito tempo que o povo não via. A arca estava lá em Siló, e agora aumenta a fé do povo. Então nós vamos ganhar a guerra. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. O Deus dos hebreus chegou no arraial. E agora, o que vamos fazer? Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Ou seja, quem poderá nos socorrer agora, né? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Eles já sabiam da história. E aí eles tomaram uma decisão, os filisteus. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Sejam homens. Vamos vencer. É vida ou morte. Então, pelejaram os filisteus. Israel foi ferido. Fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Eles acharam que perderam sem a arca, porque perderam 4.000. Agora, com a arca, eles perderam 30.000. Sabe por quê? Porque não adianta você estar com a arca e não mudar de vida. Não adianta ter a arca e não ter arrependimento. A arca não funciona na mão de ímpio. Aliás, nós vamos ver que a arca vai causar um estrago por onde passar. Até chegar na casa de Obed-Edom, é uma grande trajetória da arca, né? Até Davi trazer de volta, muitos anos vão se passar. Desde esse momento, mais de 100 anos vão se passar. Porque a arca aqui será tomada. Caíram aqui 30.000 homens. E foi tomada, olha aí, a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Porque faz questão de mencionar no mesmo versículo a arca, Eli, Ofni e Finéias. Porque era para Eli ser um sacerdote santo. Era para os filhos de Eli serem 2 sacerdotes santos para substituir o seu pai. Porque a arca representava a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, que tipifica o Senhor Jesus. Pois bem, agora a arca foi tomada e morreram os 2, e o Eli vai morrer aqui mais na frente, nos próximos versículos. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Ficaram assustados. O que aconteceu? O que esse homem tem a dizer? E, chegando ele, eis que ele estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho. O Eli está sempre na posição errada. No capítulo 2, diz que ele estava sentado. No capítulo 3, diz que ele estava deitado. Aqui diz que ele estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho. A Bíblia manda que nós estejamos no caminho, e não olhando para o caminho, não seguindo de longe. Ele estava olhando para o caminho, sem ter o que fazer.
porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele estava com o coração apertado. É, entrando, pois, aquele homem, o mensageiro, a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. Ele estava gritando vitória, agora estão gritando de desespero. E ali, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que não podia ver. Estava já quase cego. Cego. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi da batalha. E disse ali, o que sucedeu, meu filho? Ou seja, o que aconteceu na batalha? Então, respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E aí já vem a parte pior. E a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi levada. A arca de Deus foi sequestrada, né, digamos assim. E essa é a notícia. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu estou pesquisando. A arca de Deus foi tomada. O que vai acontecer? Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, o que vai acontecer? Eli caiu da cadeira para trás e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto era velho, homem velho e pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. 40 anos. Nesse momento, ele literalmente caiu da cadeira. Nesse momento, ele vai deixar de ser o sumo sacerdote, ele vai deixar de ser representante de Deus em Israel. Talvez ele não tenha saído no tempo certo, não tenha honrado o seu cargo, né? O sacerdote só saía quando morria, mas ele não honrou ao Senhor, mas protegeu o pecado dos filhos. E agora ele cai, né? E quebrou o pescoço. E nesse momento acaba essa era de Eli. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ela entrou em trabalho de parto na hora com a notícia. Seu marido estava morto, o irmão do seu marido também, e agora seu sogro também morreu. E, ao tempo em que ia morrendo, ela também vai morrer. Disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porquanto a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Morreu Eli, morreu Hofni e Finéias, morreu a esposa de Finéias. 4 mortes na família. A família desapareceu praticamente por causa da impiedade desses sacerdotes que a Bíblia diz, e o Senhor os queria matar. Diz lá no capítulo 2.
E disse, quem disse aqui é a mulher de Finéias. De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. E Cabode, a glória se foi. Ou foi-se a glória de Israel. Que tristeza, que capítulo triste. Esse capítulo 4, nós estamos lendo e explicando a Bíblia Sagrada desde 2021 e cada dia nós aprendemos coisas novas, né? Eu indiquei para vocês no início aqui um livro chamado Icabode, maravilhoso, não deixe de ler esse livro. E nós vimos aqui que Eli, através da conivência com o pecado, permitiu que Israel perdesse. A arca do Senhor fez o povo ganhar muitas guerras, mas a arca não funciona na mão de sacerdotes ímpios. O cajado de Eliseu não funcionou nas mãos do seu auxiliar. Só funcionou em sua própria mão. Ele foi lá e o menino ressuscitou. Mas na mão do moço de Eliseu, não funcionou. Que Deus nos guarde para que não percamos a glória que está sobre nós. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa live, por mais esse capítulo, pela vida dos teus filhos que dedicou esse tempo para aprender a tua palavra. Continua conosco, que a tua glória permaneça conosco. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.